pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso 17º episódio desse podcast Raciocina Comigo. Meu nome é Valquíria Fernandes, sou host desse podcast e aqui do meu lado eu tenho Raíssa Mariana. E aí, gente, tudo bem? Gente, hoje a gente tem um convidado aqui muito especial, um amigo também muito especial e Raíssa Mariana vai apresentar ele pra gente. Vamos lá. Alisson Costa é jornalista, palestrante, escritor e é especialista em esteira de produtos. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Raíssa. Obrigado, Valquíria. É um prazer estar aqui, uma alegria estar aqui com vocês, né? E raciocina comigo, vem coisa boa por aí. Meu Deus, que voz, né? Que voz! Eu acho que é a primeira. A gente não precisa nem falar, na verdade. Pode fazer sozinho. Monólogo. Exatamente. Monólogo, exatamente. Para, vamos juntos. Cara, prazer ter você aqui, né? A gente se conhece há pouco tempo, mas existem algumas coisas que acontecem na nossa vida que faz com que se intensifique em alguns momentos, Verdade. né? E parece às vezes que a gente já se conhece há muito tempo, verdade. de tanto que a gente conhece dos nossos negócios e outras coisas. Alisson, você é um cara que veio da comunicação, Sim. né? Jornalista de formação e aos poucos você foi desenvolvendo esses outros lados, de ser palestrante, de ser um escritor best-seller. Sim. E o que te motivou a entrar na comunicação lá atrás e você já via, né, que essa carreira ia ser desse jeito e não sei que momento que isso virou? Legal. Tem uma história muito interessante, porque assim, a gente ouve muitas pessoas dizendo assim, especialmente quem está em comunicação, em TV, eu sonhava fazer isso, eu não sonhava com nada disso, gente. Não, mas nem com a voz, assim, o pessoal já falava pra você? Foi aí. Você já nasceu chorando daquela maneira, assim. O choro era diferente. O choro era diferente. Eu digo que eu fui jogado pra comunicação, porque era assim, você começa a conversar com alguém, nossa, você tem uma voz legal, hein? Já pensou em rádio? Já pensou nisso? Você tem uma voz legal. E aí você chega naquela fase que a voz começa a mudar, e a minha voz intensificou, ela ficou ainda mais grave. E hoje não, né? Hoje o rádio, TV não tem muito disso mais. Hoje é mais você saber conversar com a câmera, você tá livre. Mas antes a voz era muito importante. Então começou muito disso. E meu tio, né, hoje falecido já, ele tinha um programa religioso em uma rádio. E eu tinha uma banda. Na verdade, eu queria ser guitarrista, gente. Entendi. Não toco nem caixinha de fósforo até hoje. Nada. Nem guitarra? Nada. Tá bom. Só queria no pensamento. Achava bonito. Achava legal e tal. Mas não fui disciplinado bastante nas aulas de música pra virar guitarrista. Não dava. Até tentei, gente, mas não rolou. Não deu certo. E aí... eu gostava, sabia manusear os equipamentos, tudo. E meu tio, muito inteligente, ele ficava assim, vamos comigo? Vamos lá que você vai... Eu preciso de um operador de som. Fica lá comigo. E tá. Aí chegava um certo momento e ele falava assim, lê essa oração aqui pra mim. E eu, não vou ler não. Lê, rapaz, você lê. Aí ele pedia com carinho, né? Lê que eu tô mandando. Eu falei, não, agora que você pediu com carinho, vamos lá. E eu fazia a leitura. E ele chegava em casa, ouviram o Alisson no rádio? Ouviram? Legal, né? E ele foi me empurrando aos poucos. Ele foi me empurrando. Um certo dia eu chego com ele na rádio e ele fala assim pro proprietário da rádio, eles estavam gravando alguns spots. E ele falou assim, olha, o Alisson é louco pra trabalhar aqui. É louco pra trabalhar aqui. Eu nunca tinha falado nada disso. O Alisson é louco pra trabalhar aqui, conhece tudo do equipamento aqui, ele que manuseia pra mim e tal. Acho que vocês deviam fazer um teste com ele. Entendeu? E aí eu tava pra entrar a Voz do Brasil, né? A Voz do Brasil desliga a parte operacional da rádio, deixa só na nacional. Ele falou, vai entrar a Voz do Brasil, se você quiser ficar, a gente faz um teste agora. Ele, não, ele vai ficar. Vai, pode ficar. E fiz o teste e acabou... E eu já continuei com o host do programa, no próximo horário, e ficamos ali. Ficamos gravando e tal, foi dando certo, e a coisa foi caminhando. Menos de um mês depois eu assumi um programa nessa rádio, e fiquei lá 6 anos. Religioso também? Não, aí um programa de rádio... De rádio... rádio musical, né? A gente chamava de rádio musical. Hoje tem rádio falado, né? Que tem muita notícia. Mas a gente estava num momento de transição. O rádio estava deixando de ser só o rádio música e se tornando um pouco a FM, né? Um pouco de rádio música mais notícias. Então a gente tinha um programa ali que tinha noticiário, eu falava um pouco de esporte, Você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. 18 anos, você já estava comandando um programa. Começando um programa de rádio. Era onde, Alisson? Em Barra Mansa, Rio de Janeiro, que é minha terra natal, né? E ali eu fiquei 6 anos. E aí esse mesmo tio foi o que me impulsionou aí pro palco também, para apresentar eventos, para fazer cerimonial,
né? Ele era muito ativo, então ele coordenava a comunidade lá, a comunidade católica, e aí tinha uma festa que acontecia. Ó, esse ano você vai apresentar a festa. Como assim apresentar? Não, você vai lá, você já está na rádio, agora você vai apresentar a festa. E ele foi me jogando. E as coisas foram acontecendo. E eu fui gostando, fui pegando intimidade, né? Até que cheguei na TV. Em 2006 eu entrei em televisão e passei por 5 emissoras e... Só que assim, mesma coisa, não tinha um planejamento, vou começar, vou escrever um livro, vou palestrar, nada disso. Foi tudo acontecendo no momento, e eu acredito muito nisso, no momento certo que tinha que acontecer, da maneira certa que tinha que acontecer, né? Eu fiz a universidade tardio, eu terminei o antigo 2º grau em 1997, eu só entrei para a universidade em 2006, né? E eu entrei e no primeiro período eu já comecei a fazer um programa de TV na NET, ainda num canal fechado. E eu digo que foi tudo no momento certo, porque se eu saio do ensino médio e entro para a universidade, eu não ia ter a maturidade para já buscar alguma coisa. Ah, garoto ainda querendo mais farra do que trabalho, né? Então, no momento certo, as coisas foram acontecendo, assim como a saída da TV, que foi 2020. Então, você ficou de 2006 a 2020 na TV? Em TV. Caramba. 2006 a 2020 Na em TV. TV você entrou para apresentar programas? Eu entrei primeiro como repórter, né, de TV, e aí comecei na NET. Da NET eu virei âncora de um programa na Band, ainda na faculdade, estava na faculdade ainda, teve um programa, uma produtora produziu um programa para a Band Rio, e eu Quando entrei você como fala host. repórter interno e âncora externo. Não, isso? âncora interno. O âncora é interno, o âncora é o que tá. apresenta ali o Entendi. programa. E o repórter de rua, né? É o contrário. Então eu comecei na Sei rua, muito. e aí depois vim pro estúdio, mas quando eu fui pra Globo, eu fui pra rua de novo. E aí fiquei na rua durante 6 anos. No último ano, eu peguei o que a gente chama de buy, né? Que é o apresentador buy, é stand-by. No fim de semana, o apresentador é o buy. A gente chama de buy, carinhosamente. E o apresentador gradual, ele tira folga e o buy apresenta. Então, no último ano, eu fiquei como buy do RJTV durante o período final aí na Globo. Daí saí, depois de um tempo fui para a TV Justiça. E aí, por último, eu estava comandando um programa agro em Goiás, em uma emissora um pouco menor, né? Mas aí estava como chefe de reportagem, estava numa posição um pouco melhor, gravava uma matéria por dia. Na editoria agro, que é maravilhosa, né? Porque tem algumas editorias que você sofre um pouco mais, né? Eu trabalhei em polícia durante 3 anos. E polícia é tenso. Deve ser. Polícia é tenso. E aí, quando você vai pro agro, que a má notícia do agro é uma quebra de safra, maravilhoso. É suave. É suave demais. E aí chegou 2020, o momento que eu já estava aí começando a querer sair, olhando, desde 2018, na verdade, já olhando algumas outras coisas. Quando entra 2020, chega a pandemia. Eu falei, olha, é o momento. É o momento de realmente mergulhar. Eu já tinha uma turma de mentoria acontecendo desde janeiro. E aí, em março, quando a mentoria fecha, quando a pandemia fecha tudo, o programa que eu apresentava, que eu estava em Goiás, ele foi extinto. Sério? Ele foi extinto da emissora. Então, 7 bases no país, 7 bases estaduais, 200 pessoas demitidas. Caramba. Isso dia 26 de março de 2020. Eu falei, bom, um mais sinal. uma vez, um É um sinal, sinal. as coisas acontecendo no momento certo. É o momento de realmente parar e seguir. E aí eu brinco que Deus faz tudo na ordem certa, né? Que eu sou demitido. E aí, beleza, porque me deu um aporte financeiro que me dava segurança para entrar no empreendedorismo digital. Uma semana depois, descubro que a minha esposa está grávida. Caramba. E uma semana depois, recebo uma proposta de uma outra TV, da Record Rio Verde, lá em Goiás. E eu falei, e agora? Vem um neném aí. E eu entrando num novo empreendimento. Mas aí eu já estava pilhado, apaixonado, louco para fazer isso acontecer. Falei, não volto atrás. Não... Você estava morando lá no Rio nessa época? Eu estava em Goiás. Goiás. Ah, você estava em Goiás já. Estava em Goiânia, ficamos 3 anos em Goiânia. Sou apaixonado por Goiânia. É o berço do agro no Brasil, né? O Centro-Oeste. Sim. Então, como a gente estava num programa agro, a gente foi pela TV, né? Saímos do Rio, fomos para Goiânia, fiquei lá 3 anos. E aí, no momento da transição para o digital, eu falei, olha, não tem jeito, bora partir o São Paulo. Fim de 2020, a gente já estava por aqui. Tinha alguma coisa que fazia que você ficava inquieto dentro da TV, assim? Sim. Que foi minando de alguma maneira para você realmente... Total, Raíssa, Sai. total.
televisão é maravilhoso, tá? Porque você ganha uma notoriedade, o teu nome aparece muito, a tua imagem aparece, então todo lugar que você vai é reconhecido, tem um certo status, só que tem 2 paralelos. Primeiro, a TV não paga tão bem quanto se imagina. Não, pelo contrário, paga-se muito mal. E o segundo ponto é que você trabalha... eu trabalhava viajando muito. E o meu primeiro susto foi um dia que eu cheguei em casa e vi minha filha deitada para dormir, e eu falei, cara, eu não vi essa menina crescer. Eu não vi essa menina crescer. Como assim eu não vi ela crescer? Minha filha estava fazendo 6 para 7 anos, enorme. E eu falei, como assim? Onde é que eu estava? Que eu não vi isso acontecer. Né? E aquilo me incomodou muito. E outra, que TV, quando a gente faz o juramento na faculdade de jornalismo, você faz um juramento de dizer a verdade, de ser o guardião da notícia. E na verdade não é bem assim, né, gente? A verdade é que você defende uma editoria. Você fala as verdades da editoria. Isso também foi me sugando um pouco, porque a gente via algumas coisas acontecer e fala, cara, não é o que o povo precisa realmente, o que a população precisa. Só que está defendendo a editoria. Sim. Tem aqui um interesse comercial por trás disso. E eu não fiz um juramento para defender o interesse comercial, entendeu? E aquilo tudo foi minando, foi me tirando um pouco o tesão de estar ali todos os dias. E aí, quando eu vi minha filha desse jeito, eu falei, não, cara, eu preciso mudar, que eu não quero chegar e daqui a pouco voltar em casa, encontrar ela com 30 anos e falar, quem é você? Total. Né? Então eu falei, eu preciso mudar esse jogo, eu preciso ser dono do meu tempo, eu preciso ser realmente dono do que eu faço e levar transformação, levar isso de uma forma diferente para as pessoas. E foi aí o que aconteceu, né? Que eu não só fiz para mim, mas hoje eu ajudo as pessoas a fazerem também, a terem um pouco dessa liberdade. Mas o estopim foi esse, Raíssa. Ver minha filha, não ter percebido o crescimento da minha filha foi impactante. Muito, muito. Ainda mais com o bebezinho chegando. Aí, falei, repito ou não repito isso? Como eu faço? Pois é. Verdade. Quando você fala da vozinha bonita lá atrás, né? Tipo, que te colocou nesse mundo da comunicação, pra você era fácil? Tipo, você já era um cara mais extrovertido? Tipo, era tranquilo? Ou, tipo, te doeu muito estar ali fazendo isso? Assim, foi tudo muito rápido, né? Então, assim, eu fui um cara muito tímido na infância, na primeira infância. Até aí, meus 10, 11 anos, eu brinco que eu era o cara que apanhava da turma na sala. Até que ninguém percebeu que eu cresci mais que todo mundo, né? Isso mudou um pouco. Então, e aí, eu comecei a buscar, porque aquilo me incomodava. Então, um dos primeiros gatilhos foi teatro. Eu fui fazer teatro. Porque eu precisava me soltar. Eu era muito tímido, muito travado. E eu fui pro teatro, fiz teatro amador durante quase um ano, pouco tempo, porque logo depois eu entrei em rádio. E aí, quando eu entrei em rádio, a rádio, ela é uma escola maravilhosa. Porque você imagina, você está falando com milhares de pessoas e, ao mesmo tempo, só com um microfone. Hoje você tem a ferramenta do vídeo, né? Você coloca câmeras na rádio e você vê, o ouvinte vê, você conversa, dá para abrir. Antes não, gente. Eu cheguei a fazer mixagem em fita cassete, entendeu? Então era raiz, era punk mesmo. Então não tinha muito disso, né? Então você precisa ser um pouco ator, porque a voz, ela transparece sentimento. Se você está triste, a tua voz passa tristeza. Se você está feliz, a tua voz passa alegria. Então você precisa ser um pouco ator ali, você precisa atuar um pouco para que sempre o ouvinte receba a mesma informação, a mesma empolgação, o mesmo clima emocional, né? Porque a gente se move por emoções. Então, tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é: a energia maior domina o sistema. Então, se você chega para abrir o microfone aqui no podcast triste... Oi, gente, boa tarde, tudo bem? By night. Você tá? Hoje não tô muito bem. Entendeu? O cara que tá em casa, ele vai sentir. Daqui a pouco ele tá para baixo. Então você precisa ganhar esse up, né? E eu fui trabalhando isso no rádio aos poucos, e as coisas foram mudando, então foi muito natural. E como eu era garoto, estava começando um processo, quando eu entro na fase adulta, eu já entro um pouco mais solto. Então não doeu. As transições, elas doem um pouquinho, né? Então quando eu saio do rádio e começo a ir mais pro palco,
você tem umas quebras de paradigma, até porque a comunicação é diferente. Aí quando você vai... Tem a linguagem corporal junto. Completamente diferente. Quando você vai para a TV, que tem algumas coisas que você pode, que você não pode, você de novo tem uma dorzinha de transformação. Agora o digital, mesma coisa. Tem uma nova transformação. A TV ela é muito quadrada. Ela tem um método da TV. Hoje está até um pouco mais solto, mas até o momento em que eu estava na Globo, especialmente, que eu saí em 2016, início de 2016, era tudo muito quadrado, tudo muito fechado. O digital não. O digital, se você não falar com a pessoa como ela conversa no dia a dia, ela vai embora. Exato. Não ela te deixa, ela não conecta contigo. Entendeu? Então essas transições geram um incômodozinho, geram. Mas acho que dor nunca gerou. Já tinha um pouco aí de vontade de falar um pouquinho mais. Essa questão de você ter ido fazer teatro, né? Foi algo seu mesmo? Foi uma vontade sua? Foi minha. Porque quem é tímido, quem tem a tal da glossofobia, né? Que é o medo de falar em público, o receio de falar em público, ele sabe que ele tem. Ele sabe que ele tem e ele sente dor por isso. Por quê? Porque ele quer participar, ele quer ser diferente. É diferente do cara que é só introvertido. Não, eu sou introvertido e eu tô bem assim e eu não quero. Agora, quando você tem uma fobia social, glossofobia, que a gente chama que é o medo de falar em público, ele incomoda. Ele vai te incomodando. E você quer sair dali, você quer mudar isso. Então eu fui buscar. E aí na época eu estudava numa escola municipal e tinha lá na escola uma escola de teatro. Entendeu? Tinha aulas de teatro em horários, em contra-horário da escola. E aí eu me matriculei e comecei. E deu uma mudada bacana. Deu um salto legal, deu uma diferença grande que me ajudou muito, especialmente no momento do palco. Quando eu fui pro palco para apresentar eventos, para apresentar cerimonial, eu senti bastante a influência do teatro. Exatamente pela linguagem corporal. Muda tudo, muda tudo. Você teve Você saiu do rádio, da TV e foi pro digital, Instagram. Sim. Foi um baque muito grande? É muito diferente? É diferente porque é o seguinte, da mesma forma que a editoria que eu disse de TV, de rádio, que ela te dá uma engessada, ela já te dá uma coisa pronta que é a audiência. Quando você chega na TV e você abre o microfone, a audiência já está ali te esperando. No digital, não. No digital você tem que construir. Então você tem que entender uma nova ferramenta, você precisa entender uma nova linguagem e especialmente, você precisa entender mesmo, né, particularmente, distrações. Porque qual é o grande problema do digital hoje? Qual é o problema de você conseguir o engajamento? Qual é a dor do engajamento? A oferta é muito grande. Então, um detalhezinho que você não faz ou que você faz que desconecta, o cara faz assim. Sim. Passa pra cima, foi pro próximo. Por quê? Porque a oferta é gigante. Entendeu? Então, na época que eu estava em TV, por exemplo, especialmente nas maiores, né, nas emissoras maiores, o boom do streaming ainda não tinha acontecido. Então o cara tinha ali 5, 6, 7 canais abertos. Quem tinha as famosas antenas parabólicas tinha alguns que ele nunca assiste, ele passava todos e voltava para esses 5, 6. Então a audiência já está te esperando. Agora, construir uma audiência, construir relevância é muito diferente. A pandemia foi o boom do streaming. Foi o boom do streaming. E aí, como que você se comunica com esse público? Que está sedento por informação, que está sedento por conhecimento, mas que ele tem muita oferta, ele tem muita distração, né? Porque hoje tudo gera distração. Redes sociais, quantas você tem? Quantas pessoas em casa tem? E gerar para todas. E aí, qual que é a chave? Onde é que está o meu público? Conhecer tudo isso foi realmente pesado, Raíssa. Foi pesado. Mas a gente vai se adaptando aos pouquinhos, né? Aliás, todos os dias tem que se adaptar um pouquinho. Todos os dias, né? porque tá mudando o tempo muda todo. Tudo. É verdade. Tio Mark acorda de jeito diferente, aperta um botãozinho, muda tudo. Muda tudo. Embaralha o jogo aí. Vamos embaralhar as cartas e dar trabalho para esse pessoal que tá em casa. É isso mesmo. Lá na rádio, como que era que você fazia? Era bom dia, boa tarde, boa noite? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas qual que você fazia mais? Eu De manhã, à tarde? comecei num programa à noite. Eu peguei o que a gente chama de horário nobre, né? Que é o mais difícil de rádio, porque na verdade você não compete com o rádio. O horário da noite você compete com a TV. Sim. Entendeu? Jornal então, Nacional. Jornal Nacional. Eu entrava às 8, ficava até meia-noite. E depois eu peguei Às o 8 horário... à meia-noite? De 8 à meia-noite. E depois eu peguei o horário nobre da manhã, que era das 10 às 14.
Entendeu? Então, peguei 2 horários muito bons. E aí, fiquei 1 ano e meio à noite e depois 4 anos e meio. E o teu bom dia ou boa noite era normal ou era diferente? Normal, não. Eu ainda não brincava muito com isso, não. Eu ainda não tinha muito jargão, né? Isso veio muito com o streaming, né? O streaming você precisa dar uma diferenciada. Claro, tem o rádio AM, especialmente. Hoje eu tenho grandes amigos no rádio AM. Aliás, quando eu saí da Globo, voltei e fiquei mais 6 meses em rádio. Voltei para trabalhar com um cara que era um ídolo, que é o Francisco Barbosa, né, que hoje é a maior audiência do rádio no Rio, até hoje, tal, na Rádio Tupi. Ele foi a voz do Tigra, gente. Lembra dos Thundercats? O cara era a voz do Tigra. Eu trabalhei com o Tigra. Na minha época não, mas beleza. Tá bom, tudo bem. Então eu fiquei 6 meses ainda com o Barbosa, até que voltei para a TV. Né? Então o rádio ele é encantador. Porque ele gera a magia do segredo, né? A pessoa não te vê. Então ela engaja com você todos os dias, ela conversa com você todos os dias, você entra nos lugares mais remotos que você acha. O cara que está na fazenda, que está tirando leite, ele está com o radinho pendurado lá ouvindo. Então o rádio ele tem um alcance gigantesco, ele é, até hoje, o meio de comunicação mais rápido, porque acabou de acontecer um acidente, o telefone tocou, você pegou, entendeu, você já fala. Entendeu? Então ele é muito rápido e ele é encantador, mas ainda não, eu ainda fazia um programa muito quadradinho. Na verdade, eu amava o rádio, mas acho que o rádio não era para mim ainda. A Val, a gente tava no carro um dia desse, e a Val dizendo assim, eu não sei como esse pessoal conversa tanto, fala tanto, inventa tanta coisa para falar, né? Acho que era um quadro de algum ouvinte mandar uma mensagem pelo WhatsApp, aí a pessoa tinha que comentar a mensagem do WhatsApp. Aí, como é que eles tiram tanta coisa da cabeça o tempo inteiro? E ainda tem que ser rápido. Exato. Porque no rádio, 1 segundo quieto... Eu ia falar isso. Tem que ficar o tempo todo. É terrível. Não pode parar de falar. Você não pode parar de falar. Eu tive ano passado, eu encontrei o Moção. Sabe o Moção, do Pegadinha do Moção? Sim, sim. O Moção, ele é uma máquina. Ele é do Nordeste? Ele é do Nordeste. Nordeste, né? Eu acho que ele é de Maceió, de Alagoas. Não sei se ele é de Alagoas. Mas encontrei com ele em Maceió, num evento que nós estávamos lá. E ele ia palestrar também. E fui bater um papo com ele. E ele é uma máquina de falar assim o tempo todo. Não é e só ele no fala rádio. assim mesmo. E ele fala assim mesmo. E eu falei, cara, achei que era um personagem. Ele, Aí brinquei e falei assim, não, manda um alô pro pessoal do Plano de Ação, que é uma das minhas mentorias. E ele, na hora, fez um versinho. E aí o Joel chegou, falou, o Joel J chegou, tava com a gente também. Fala aí pro pessoal. E eu falei, cara, mas de onde sai isso tudo? Que não é possível. Ele falou, cara, o rádio... você tem que improvisar o tempo todo. E é a grande verdade, porque 1 segundo quieto é um vazio, né? Então, você pega essa velocidade, essa criatividade, o rádio é maravilhoso para isso, para ativar a criatividade. Total. Maravilhoso. Escola. E eu vejo isso muito nas lives também, Alisson, porque a gente que faz live, cara, o negócio tá ali, tem um delay. Comenta aí pra mim alguma coisa. Eu vou ficar esperando 1 minuto. Não pode. Eu tenho que falar alguma coisa. Eu não posso ficar repetindo a mesma coisa. Comenta, então, gente. Vamos, comenta. Não tô vendo nada aqui. Espera na resposta, né? Aí você tem que ir lá, você tem que entrar no assunto, tem que contar uma historinha até, opa, deu o tempo do negócio. Aí beleza, aí entrei de novo. Então, a live, querendo ou não, ela te treina um pouco pra isso. Pra você ter um pouco desse improviso, preciso falar, aconteceu alguma coisa hoje, vou comentar sobre isso, aquilo. A live é um pouco do novo programa de rádio, até de TV, né? O podcast é a nova TV. A gente percebe isso. Essa adaptação que está acontecendo nos meios de comunicação e de chegada de informação, elas são maravilhosas, entendeu? Porque a live hoje, ela até está um pouquinho em queda, porque exatamente por causa da distração, né? As pessoas durante a pandemia, elas ficavam ali porque elas não tinham muita opção. Hoje, o cara quer sair de casa. Então, a live, se ela não for muito atrativa, a pessoa sai. Então, você está ocupando ali um espaço que está vindo do rádio. Assim como na TV, o podcast, ele está ocupando o espaço da TV. Nós tínhamos aí David Letterman no Brasil, o Jô Soares, que fazia nada mais que isso aqui, gente. É um programa de entrevista. Exatamente. Entendeu? Então, é um hiato do novo meio de comunicação, né? Que ele está abrindo esse espaço e popularizando, que é melhor, né? Popularizando, porque antigamente não era todo mundo que podia. Hoje, se você tem uma mensagem para passar, você pode abrir o microfone da tua casa, montar uma pequena estrutura e passar a mensagem. Entendeu? E isso é maravilhoso.
Isso é maravilhoso, porque quantas pessoas lá atrás não conseguiam fazer a transformação que elas gostariam no mundo porque não tinham espaço. Porque não estavam dentro de uma TV, não estavam dentro de um rádio. Hoje não, você que está na tua casa, você pode fazer isso. Exatamente. Abre uma live, abre o Instagram e tá ali passando tua mensagem. Isso é maravilhoso. Total. E aí a gente vive a crise, talvez a gente possa dizer assim, da audiência. Porque a pessoa pode abrir, mas quem vai estar ali para assistir? Entendeu? Né? Tipo, todo mundo pode abrir uma live. Sim. Mas será que eu vou ter alguém para me assistir? Exato. E aí entra nesse contexto. Como que eu crio a minha audiência? Como que eu conquisto as pessoas? Porque a TV, ela fez isso, a rádio, ela fez isso ao longo do tempo. Que nem você falou assim, eu sou jornalista, eu tô ali apresentando um programa, a audiência tá ali. Já tá ali. Mas a audiência tem que gostar de você também, Sim. senão ela não continua. Sim, Então, senão ela vai embora. gosto do Alisson apresentando esse negócio aí. Tô ali sempre assistindo. Então, o programa em si, ele tem que ser atrativo. E hoje, como que você enxerga que uma pessoa, sei lá, vai começar do zero, né? Sei lá, um profissional da saúde fala assim, eu quero ensinar alguma coisa na internet. Seja para pacientes, seja para profissionais. Ótimo. Mas e como eu crio essa audiência aí? eu tenho 3 gatilhos que eu sempre falo com o pessoal que são extremamente importantes. Qualquer um gerar no momento de talvez criar um produto ou gerar uma audiência. Eu digo que é método CPA e não é custo por aquisição, viu? O pessoal do marketing digital já pensou, custo por aquisição. Não, é conexão, posicionamento e autoridade. Para mim, esse é o grande segredo do jogo. Primeiro, você tem que gerar conexão com o teu público. Porque se você não gerar algum tipo de conexão com ele, e as conexões elas são emocionais, né? Você precisa gerar emoção para gerar conexão, ele não vai ficar ali. Porque a oferta é muito grande. É muito grande. E geralmente a gente fala por pessoas que são da mesma tribo que nós. Sim. Né? Então eu gosto muito de usar o exemplo do surfwear. Se eu vou lançar um produto surfwear, eu preciso falar gírias. Eu preciso me comunicar como o público surfwear se comunica, para gerar uma conexão com ele. Se eu sou do ramo da saúde, eu tenho que usar termos da saúde, para quem é da saúde se comunique comigo. Se eu sou da música, eu tenho que falar com o público da música. Então você precisa gerar algum tipo de conexão e entender que a conexão vem por emoção. Que tipo de emoção você quer gerar nesse público para que ele se conecte com você? Deu certo, você se conectou, você tem que ter posicionamento. Qual bandeira você quer levantar? Né? Qual é o assunto que você vai tratar? E aí eu gosto de dizer que posicionamento não é só você querer falar sobre um assunto. É você ter conhecimento para falar sobre o assunto. Exato. Você tem que ter conhecimento. Não dá para, de repente, o Alisson, vou falar para vocês de medicina agora, gente. Posso, daqui a 10 anos, depois que eu fizer uma faculdade, que eu entender sobre o assunto, que eu ler muito sobre esse assunto, eu posso falar sobre o que eu quiser, desde que eu tenha conhecimento. Mas no momento que você se posiciona, que você levanta uma bandeira, vão vir pessoas atrás dessa bandeira para conhecer um pouco mais do que você fala. E aí você chega no terceiro ponto, que é a autoridade. E aí eu brinco que a autoridade que aí, na hora que você fala autoridade, o cara assim, ferrou, quem sou eu? Tô chegando agora. Como é que eu vou ter autoridade? Autoridade é uma soma de posicionamento firme e conhecimento. Como assim? Eu gosto sempre de usar um exemplo. Nós temos um amigo em comum, que é o Joel J. O Joel disse que ele é a maior autoridade em alta performance do Brasil. Existe o Campeonato Brasileiro de Alta Performance, gente? Não. Quem foi a primeira pessoa que falou isso? Ele. Ele foi o primeiro cara que bateu na mesa e falou, quem manda nisso aqui sou eu. Quem sabe mais sobre isso aqui sou eu. E ele, com esse posicionamento forte, baseado no conhecimento que ele já tem... E atitudes. Atitude, porque ele vai ser colocado à prova. Você é o maior? Você é bom? Então me fala sobre isso. Então me explica isso. E aí, com o conhecimento que ele já adquiriu, ele mostra que ele realmente é bom. Sim. E ele começa a criar os pitbulls dele, né? Os seguidores, as pessoas que falam... que começam a repetir o que ele disse. Quem é o melhor em alta performance do Brasil? É o Joel. Sim. Quem é o melhor em conhecimento de fisioterapia do Brasil? Doutora Valquíria. Sim. Vocês começam a replicar, a gente começa a replicar, o seguidor começa a replicar, você começa a criar a sua tribo e aí dá certo. Então, conexão, posicionamento, autoridade. Conecte com seu público, levante uma bandeira que você tem braço para segurar algo que você pode realmente ensinar e comece a falar com força sobre aquilo. Comece a mostrar o teu posicionamento. E a base de tudo, né? Nunca pare de aprender. Nunca pare de estudar. Porque tem muita gente que acredita que já sabe o suficiente, né?
Eu tô em todos os cantos, gente. Estudando o que eu posso, fazendo o curso que eu você posso. Tá mesmo. Lendo o tá que eu parabéns. posso. Eu rodo o que eu posso. É uma loucura, entendeu? Mas é porque eu não consigo ver... não, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu preciso aprender mais. Eu preciso entender um pouco mais. Tem um detalhezinho aqui que eu posso entregar para o meu seguidor, entregar para o meu aluno, que eu sei 30%. Opa, tem 70% para eu aprender? Onde é que eu busco isso? Vamos rodar, vamos entender. Quem é especialista nisso aqui? Quem pode me ajudar? Entendeu? E eu vou atrás. Então, você saber que você nunca está completo, que você nunca está lotado de conhecimento, é a melhor parte. E estar disposto a mostrar isso para o mundo, né? Eu digo que não adianta nada você ser um pote cheio guardado dentro do armário. É muito melhor você estar com o seu copinho vazio, pronto para sempre enchê-lo de conhecimento, para aí sim você levar para o próximo. Não, e no armário quem que vai ver? Ninguém vai te ver. Quem vai conhecer? Tem uma coisa que eu falo sempre, pessoal, Raíssa vai concordar comigo, você também, Valquíria, eu tenho certeza. Às vezes chega um aluno e aí... você tem rede social? Tem. Deixa eu dar uma olhada. Aí o cara tá com o Instagram fechado. Aí eu falo assim para eles, legal, conta para mim. Qual que é o teu desejo? O que você quer? Aí geralmente vem as frases feitas, né? Eu quero mudar o mundo. Sim. As Eu quero ajudar as feitas. pessoas. Eu quero transformar vidas. Eu falo, como é que você quer mudar o mundo? Se pra eu te ver, eu tenho que pedir permissão. É bem isso. Pedir permissão pra te ver, você quer mudar o mundo? Como? Tá louco? Abre esse negócio logo. Abre esse Instagram, gente, pelo amor de Deus. É bem isso. Mas isso a gente tem bastante. Vários fisioterapeutas chegam pra gente, Val, mas não consigo captar pacientes. Por que isso? E quando eu vou ver, o Instagram é fechado. É Como? surreal. O paciente, você olha lá, o Instagram tá fechado. O paciente tem que ser médium, tem uma bola de cristal para entender o que ele faz. Mas como assim? As pessoas chegam ali e vai olhar e fechado. Por que eu vou seguir essa pessoa? Não sei nem o que tem no catálogo. Conexão, ponto 1. Ô, Alisson, qual foi o momento que você entendeu que você poderia ensinar algo para as pessoas? Eu acho que eu sempre fui meio professor, sabe? Sem nunca ter sido. Eu sou aquele cara que, no meio do meu grupinho de segurança, dos amigos, eu sempre li muito. Sempre li bastante. Cara, você lê quantos livros por mês? Eu gosto de ler 4 por mês, 1 por semana. 1 por semana. Eu gosto. Você lê muito mesmo. Mas não é sempre que eu consigo. Sim. Entendeu? Por causa da agenda e tal, mas eu gosto disso. Então eu leio o tempo todo. O outro dia, tinha uma mesa gigante na casa do Alisson e eu tava vendo os stories dele. E ele, não, porque esse livro isso, porque esse livro aquilo. Eu falei, Alisson, você já leu tudo isso? O livro. Cara, era muito livro. E possivelmente foi mais de uma vez. Era muito, entendeu? Não tem como. Você tem que revisitar o livro. É verdade. Você tem que revisitar o livro. Quem lê um livro e esquece, acha que, aprendi tudo. Quando você voltar a segunda vez, você vai aprender muito mais. Tem que revisitar. Então, eu brinco que o meu dia a dia com a leitura surgiu por causa do meu talento pro futebol, né? Talento pro futebol, sim. Talento entendi. real mesmo ou talento... Eu tenho Ele era tão ruim que ele tinha que ler. Eu tinha um talento tão particular pro futebol que as pessoas não entendiam. Entendi. Nem a bola. Eu chutava lá pra cá e ia pra lá. Exatamente. Tá bom. E aí, quando tinha jogo de bola na rua, eu não sei por que não me escolhiam. Não te escolhiam. Você ficava no banco, sem fazer nada. Pra casa, triste. E aí, o que eu fiz? Encontrei livros, comecei a ler. Eles começaram a te entender. Eles começaram a me entender um pouco mais, entender esse meu talento particular pro futebol, entendeu? E aí eu comecei. O real sentido de que o mundo dá voltas. Você percebeu? Por aí. O pessoal não virou jogador de futebol. Não tem nem um amigo de jogador de futebol, viu? Na verdade, até pra torcer pro Vasco... Tem que gostar. Né, cara? Já mostra que tem um talento particular, né? Bem particular mesmo, é verdade. Entendi. Mas eu gosto muito de ler. E eu acredito mesmo que... gente, porque assim, a gente tem alguns mitos, né? Se eu não tenho dinheiro para fazer um treinamento, mas você não tem dinheiro para comprar um livro? Exato. Será que o livro não pode te ajudar a dar um passinho a mais? Ajuda muito. E o que você fez com esse conhecimento? Eu comprei um livro, gastei 20, 30 reais no livro, e ele me deu um conhecimento que eu apliquei e me retornou 100. Sim. Opa, quer dizer que você já tem 100 para investir. Investe mais. Mais 100, e aí você vai crescendo. E você vai crescendo. E você vai crescendo. Então, assim, no meio dos amigos do meu grupinho, voltando à tua pergunta, Raíssa, eu sempre fui muito consultado. Alisson, como é que você faz isso? Me explica isso. Como é que você fez aquilo outro? Como é que você... O professor. Então, eu já tinha ali uma pontinha disso. E na comunicação, a gente tem uma particularidade. A faculdade de comunicação, ela te forma jornalista.
mas ela não te prepara para o campo de batalha. Então, assim, ela não tem, pelo menos a que eu fiz, tá, gente? E as que eu conheço. Não tem um conhecimento profundo, por exemplo, sobre televisão. Onde você vai aprender? Campo de batalha. Não faz estágio? Faz, mas é superficial. É superficial demais. Então, onde você aprende? No campo de batalha. Sim. Você vai pra rua e vão aprender. No rádio, você vai pra rua e vão aprender. E eu sou muito... Eu gosto muito de gente. Eu gosto de conversar. Eu gosto... A Val entrou no nosso grupo de Mastermind um tempo depois. Ela chegou no primeiro dia. Vem cá, senta aqui, vamos conversar. E eu vou batendo papo com todo mundo. Esse é um pouco do Alisson. Então, chegava alguém diferente na emissora, especialmente quando eu percebia que era repórter novo, alguém em rádio novo. Eu queria conversar, queria ajudar. Cara, faz assim. Deixa eu te explicar um negócio. Esse botãozinho que tá com problema. Cuidado com isso aqui. E eu sempre estava ali ajudando de alguma forma. E nos níveis que eu estava, eu procurava contribuir. Quando eu estava em TV, nos últimos anos em Goiás, eu montei um curso de telejornalismo. Para que a pessoa entrasse, porque o recém-formado viesse e entendesse o que é televisão realmente. Como ele consegue fazer TV de uma forma efetiva. Então eu sempre fui onde eu estava tentando ajudar de alguma forma. E quando o digital populariza isso, as coisas mudam, né? E o meu olhar para o digital foi assim, cara, isso aqui está mudando minha vida. Porque o meu primeiro curso foi de comunicação. E aí eu vi e falei, gente, de repente você lança um produto e, falando literal, né, dá um pancadão financeiro na tua conta. Você fala, epa, esse negócio é bom. Peraí, mas tem um mundo que não está vendo isso. Será que eu não posso ajudar as pessoas a verem isso e fazer com que elas também ganhem dinheiro aqui? Porque se todo mundo ganhasse, se as pessoas que eu conheço ou que chegarem próximos a mim, eu conseguir fazer que eles tenham o mesmo retorno, puxa, olha como as coisas vão ficar melhor para todos, né? Olha como o mundo vai mudando realmente. E aí eu fui pegando o que eu estava fazendo comigo e criando uma metodologia naquilo. Eu fiz isso aqui, aconteceu isso. Eu fiz isso, aconteceu aquilo. Então aqui tem um ensinamento, aqui tem outro. Eu fiz isso, aconteceu isso, eu fiz aquilo, aconteceu aquilo outro. Aqui tem um ensinamento, aqui tem um outro. E eu fui escrevendo um novo curso. Até que chegou o momento de eu fazer o lançamento desse curso, que é para ajudar as pessoas a entrarem para o mercado digital. Entendeu? Onde foi o campo de batalha? Em mim. Eu fui a cobaia. Sim. Então, os erros que eu cometi hoje, eu mostro, né? O que deu certo, eu mostro. Onde foi realmente atalho, eu mostro. Onde eu caí no buraco, eu mostro. Então, eu criei a partir dos testes que eu fiz em mim. E aí você vai crescendo, né? Porque outra pessoa faz. E aí vem novos aprendizados. Mas outro grupo faz, vem novos aprendizados. E isso vai ganhando corpo. A gente está em constante transformação. E quando a gente está num ambiente certo, em que a gente tem pessoas que vão trazer pra gente essa experiência, falar, olha, fiz isso deu errado, fiz isso deu certo, você aprende com a experiência do outro também. Tudo. Então, assim, você dá um salto ali em relação, eu tinha experiência do meu grupo, mas eu tenho experiência do grupo da Val, tenho experiência do grupo do Joel, tenho experiência do grupo do outro ali, e juntando essa expertise desse grupo, cara, muda a gente tá lá na frente já. Eu não acredito muito quando falam assim, diminuir a curva de aprendizado. Não acredito. Eu acho que a curva de aprendizado ela é do mesmo tamanho para todo mundo. Mas você pode acelerar o teu processo por passar por ela. Como? Estando nesses grupos certos. Porque as pessoas já caíram em buracos. Exato. E eles vão te contar. Não faz isso aqui que aqui vai dar ruim. Sério? Eu fiz, deu isso, isso e isso. E aí você tem duas opções. Ou você testa e tem a chance de cair também, ou não faz. Faz diferente. Então aí você acelera a tua curva do crescimento. Entendeu? Não é passar, não, a curva ficou menor. Não, é do mesmo tamanho. É porque você está fugindo dos buracos. Total. Você está acelerando. E ela não precisa investir o que você investiu para ter acesso a isso. Você investiu absurdamente mais. Exato. É o que eu digo. Livro, a gente fala muito isso, né? Eu cito muito livro na mentoria, eu falo muito de livro. E aí, de vira e mexe, eu falo assim, gente, tem um livro maravilhoso, que é assim, assim, assado. Não precisa comprar, não. Deixa eu contar pra vocês. Faz assim, assim, assim. Ele diz isso, Esse dá pra resumir isso aqui. É o principal, tá resumido. Não precisa comprar, vamos pro próximo. Entendeu? Por quê? Tem que abrir o clube do livro do Alisson. Eu gosto, tá? Eu gosto. Já pensei nisso algumas vezes. Eu faria parte. Olha aí. Olha aí, tá já vendo? começou a se formar. Já a primeira vez. Fala isso. Organicamente você já... Eu penso que... Lista de espera no podcast. Coloquem aqui nos comentários. Eu acho que vale muito a pena. Os livros, eles têm grandes aprendizados. Grandes aprendizados. E as pessoas, às vezes, não dão muita importância nisso.
E tem gente também que pega o livro como um castigo, né? Aquele cara que pega o livro e o livro tá horrível e ele acredita que ele tem que ler. Eu demito o livro, gente. Sim. Comecei, não tá legal, chega. Ou então aquele livro que você pega e ele tem um insight tão poderoso no capítulo 1 que você não Já pode ir pro explodiu. 2. Sim. Para ele e vai executar o que você aprendeu. Exato. Entendeu? Porque isso aqui é muito forte. Aí você vai pro 2, nós temos a curva do esquecimento. Ela é cruel, ela vai bater em você. E aí depois, o que é aquilo mesmo? Sim. O que eu tinha lido um negócio legal lá, o que era? Já passou. Eu tenho um grupo no WhatsApp que tô só eu. Aliás, eu tenho vários, né? Eu crio o grupo, coloco minha esposa e tiro ela, e fico só eu lá. Aí eu tenho um que chama Insights. Por quê? Porque às vezes eu tô no banho e aí vem uma ideia. Alisson, blá, 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 grava um áudio pra mim. Na hora. Por quê? Porque se eu deixar, vai passar. Esquece. Cara, mas eu acho que pra mim também, a hora do banho é a maior hora de insight. Eu acho que a água quente batendo. Total. Às vezes a Raíssa fala, nossa, não vai sair daí mais. Nossa, calma, demora tá vindo demais. insight. Muitas ideias. Não, aí quando sai do banho... Não, porque a gente tem que fazer isso, aquilo. Eu disse, cara, você tava aonde? Né? Era só um Tava banho. trabalhando. Transportou do chuveiro pra algum lugar, né? Vê Como é isso, que é tem essas loucuras. Cara, é o momento. Mas, ó, falando de livro, teve algum livro que te marcou muito em algum momento da sua vida específico? Ou que agora, tipo, sei lá, foi importante pra você? Tem alguns. Tem um livro que eu gosto muito, que é um dos meus livros de cabeceira, que é O Que Realmente Importa, do Anderson Cavalcante. Esse livro, ele veio pra mim no momento em que eu tava muito mal financeiramente. Eu tava tentando me recolocar. Logo depois da saída da Globo, eu passei um período aí meio parado de TV, fui pro rádio e aquilo tentando me recolocar. E esse livro cai na minha mão. Quando esse livro cai na minha mão, esse livro ele tem alguns insights muito poderosos, que ele mostra o que realmente importa na tua vida. E aí o Anderson tem uma passagem que ele fala, por exemplo, tomar um banho de mangueira com os teus filhos. Quanto isso pesa na tua história? Não é muito mais que dinheiro? Não é muito mais que ocupação, não é muito mais que posição. E esse livro foi muito impactante para mim, porque é o que eu precisava ouvir naquele momento. Aliás, eu gosto sempre de dizer que livros são remédios. Às vezes a pessoa chega para você e fala assim, me indica um livro? Eu falo, claro, o que você precisa? Com certeza. Porque não dá. Me indica um livro. Tá, eu vou te indicar Qual o teu momento? Qual o seu O que momento? você tá vivendo? O que você precisa? Você não chega na farmácia e fala assim, me dá um remédio. Né? Não é. Mas o que você tem? Eu tenho dor de cabeça. Opa, pra dor de cabeça é esse aqui. Então, tem momentos. Outro que me impactou muito foi Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill. Muito, muito. Porque eu li aquele negócio, e aí imagina o Alisson, eu venho de uma família muito pobre, né? E eu li aquilo e eu via algo que qualquer pessoa, entre aspas, várias aspas, poderia executar. Várias aspas. Poderia executar a partir de uma mentalidade setada no lugar certo, no momento certo. E em volta, no meu ambiente, quase ninguém vivia aquilo. E eu falava, cara, mas peraí. Como assim? Quem pensa enriquece. Deixa eu entender isso aqui. O que esse cara tá querendo me falar? Ninguém tá pensando. Ninguém tá pensando na minha volta? Como assim, gente? Como é que pode esse negócio? Daí, gente, por isso tem que raciocinar, tá bom? Raciocina comigo. Quem raciocina enriquece. Exato. Não é só pensar, tem que raciocinar, fazer o negócio acontecer. E eu comecei a entender o mindset do livro. Eu comecei a entender realmente o potencial de você buscar o pensamento certo, sair especialmente dos pensamentos errados, sair dos ambientes errados. E aquilo também deu uma mudada importante na minha vida. Seja Foda, do Caio Carneiro. Foi muito forte pra mim também, né? Porque é a mesma coisa, mostrando a mentalidade do que você quer fazer, de onde você quer chegar. E por último, o manuscrito que eu li tem menos de 6 meses, manuscrito original do Napoleão Hill, que é muito poderoso. Aliás, Napoleão Hill, ele deveria estar na cesta básica. Arroz, feijão, Napoleão Hill, tal. Mudaria a mentalidade das pessoas de uma forma absurda. Mas o que tem a ver mudar a mentalidade, Ana? Se você muda a mentalidade, você muda a sua vida. Muda tudo. Muda tudo. Você começa a entender o que te faz bem e o que te faz mal, é impressionante. Você fica meio chato, né? Quando você começa a mudar a mentalidade. Falando sério, viu, gente? Falando a verdade. Por quê? Porque você não aguenta mimimi mais. É verdade. Você não aguenta aquela pessoa que só reclama e tal. Então você fica meio seletivo. Mas muda a tua vida de uma forma absurda. Alisson, você fala muito da sua família, né? Sim. Que você viu que em alguns momentos você estava perdendo
a infância do seu filho, da sua filha. E hoje, como é que isso tá, né, para você? Sim. Hoje é delicioso. Porque, assim, mudou alguma coisa na questão do tempo? Não muito, porque eu ainda viajo muito. Eu ainda tô muito na correria, tô num momento de nova aceleração. Só que qual a diferença? Hoje eu posso levar eles comigo se eu quiser. Hoje eu não defendo, como eu falei, eu não defendo uma editoria. Hoje eu defendo a minha empresa. Então, por exemplo, nós temos um treinamento que vai acontecer agora no início do mês em Maceió, né? Eu vou palestrar e aí vou fazer um evento meu, vou levar todo mundo. A corda e a caçamba, vai junto. Meu escritório, eu tenho um escritório fora de casa, mas eu tenho um dentro de casa também. Então, eu tô trabalhando, eu tô produzindo, mas daqui a pouco meu filho invade a sala. Empurra a porta e invade a sala. E ele, não sei para quem ele puxou isso, o menino se comunica de uma forma absurda. Não sei e a voz dele? Como é que é a voz dele? A voz também? A voz de locutor? É muito novinho ainda, ele tá com 1 ano e 7 meses. Mas então ele já empurra a porta assim, bom dia! Bom dia! Tudo bem? Beijo, beijo. Sério? Não sei pra quem essa criança puxou. Tem 1 ano e 7 meses, gente, meu mais novo. Olha o futuro aí. E assim, então hoje eu tô com eles. Eu tô com eles. A dor da viagem ainda existe? Existe. Mas o tempo que eu tô com eles é muito maior. É muito maior. A qualidade. A qualidade é completamente diferente, entendeu? O tempo de qualidade que a gente consegue. Agora, por exemplo, as crianças saíram de férias, né? Julho todo, mês de férias. Eu consegui falar, vamos sair, vamos. Aí fomos pro Guarujá, ficamos uns dias no Guarujá, viajamos de novo. Aí, no dia que a gente estava em casa, a gente ia ficar 1 semana em casa. A minha filha passou um pouquinho mal, fomos no hospital, a gente voltando. Falei com a minha esposa, chega em casa, arruma a mala. Pra quê? Vamos pro Rio. Vambora. Mas como assim? A gente não planejou nada, a gente não precisa planejar. Entra no carro e vamos. Entendeu? Então isso muda muito. Porque hoje eu consigo dar para eles essa tranquilidade, né? E consigo estar muito mais próximo. Meu garoto, puxa, eu tô vivendo com ele tá com 1 ano e 7 meses, tudo que eu não vivi com a minha filha. Tudo que eu não vi. Eu via a cada 15 dias, que é o momento da folga da TV. É que eu realmente ficava com ela ali, literal. Hoje não. Hoje eu tô todos os dias com ele. Todos os dias. A gente sai pra viagem, aí fica 3 dias fora. Tá, mas e aí os outros dias eu tô com ele. E quando posso, eu levo junto. Entendeu? Então isso mudou muito. É realmente você voltar lá no livro que a gente citou. O que realmente importa. Sim. O que realmente importa é eu estar mais próximo deles. É cometer erros novos, né? Não os mesmos. Não dá para cometer os mesmos erros. Você tem que aprender, entendeu? Então, o tempo tá escasso? Tá. Mas o tempo tá escasso dentro de casa. Sim. Daqui a pouco, entre uma mentoria e outra, em um atendimento e outro, eu tô ali brincando com ele tá ali dentro comigo na sala, entendeu? Então, é completamente diferente. É realmente entender o que realmente importa. Você falou dos erros novos, eu lembro, a gente tinha uma clínica no Mato Grosso e a Raíssa que coordenava o treinamento da secretária, a gente tinha 2. E essa era a frase, né? Porque quando alguma coisa estava errado, tipo assim, a pergunta era, é um erro novo? Porque se for erro velho, você já sabe que não era para acontecer, ué. Ué. Eu vi um filme há poucos dias que eu adoro frases, né? Aquele Matrix Reloaded, não sei, o novo filme do Matrix. E aí começa o cara falando assim, o negócio da escolha, né? Da pílula vermelha ou azul, e aí ele fala assim, porque na verdade escolhas não existem. Você já sabe o que você tem que fazer. Olha o quanto você é poderoso. É a decisão, né? É o ato ali só, né? A pessoa já sabe realmente. Você já sabe o que você tem que fazer. E aí você tem que tomar a decisão. E aí vem a atitude, né? Porque, por exemplo, largar uma carreira para talvez viver um sonho, para viver algo que você quer viver, não é uma escolha. A escolha você já sabe. Um ato de coragem, né? É o ato de coragem, é a atitude de ir lá e fazer. Porque assim, eu tenho que escolher se eu vou largar isso aqui e viver o meu sonho ou se eu vou ficar vivendo aqui essa porcaria o resto da minha vida. Isso é escolha, gente? Não é escolha. Você já sabe o que você quer. Você já sabe o que você tem que fazer. O que está faltando talvez é a atitude. Entendeu? E na hora que você tomar a atitude e fizer acontecer, aí tudo muda. E o negócio é esse, porque as coisas mudam na nossa vida. Total. Então, assim, você teve lá anos e anos de rádio, jornalismo, e chegou um momento, peraí, mudou. As coisas mudaram. E eu tenho que tomar uma decisão, como você falou. Eu tenho a minha escolha aqui e eu preciso da coragem para fazer isso acontecer.
Mas existe toda uma gratidão de Total. tudo que isso tem na sua história para Total. você chegar no momento de agora, né? Às vezes as Total. pessoas não entendem isso, porque elas relacionam isso com uma zona de conforto. Uhum. Ah, não, mas tipo assim, né? Tantos anos aqui, não sei o quê, não vou fazer isso agora. Cara, existe... Se você tem essa escolha, se isso tá batendo dentro de você e você quer isso, tenha Pronto. coragem e faça acontecer. E tudo te preparou para você ser quem você é hoje. Quem você é hoje. Exato. Então eu digo que eu levei 40 anos me preparando para esse momento. Né? Então o jornalismo me preparou Ainda bem para que eu isso. tenho 39. Tá chegando. Só de um lado. O jornalismo me preparou para isso, a comunicação me preparou para isso, o teatro me preparou para isso. Tudo é um Isso, até aquele somatório. um ano de teatro lá É. teve um... Tudo é um somatório que foi me preparando, na verdade foi me moldando, né, fazendo com que eu me tornasse o cara que eu sou hoje. E amanhã, Alisson, não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Amanhã, e se tiver que mudar de novo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. A gente antigamente via-se, especialmente a universidade, né, como um castigo. Porque assim, você se formou médico, meu irmão, você vai viver nesse negócio até o resto da vida, né, até o dia da tua morte, você vai estar aí clinicando. É isso o sentido? Não, se isso não te preenche mais, seja grato. O que você viveu aqui valeu, certamente foi muito produtivo na tua vida, mas e aí? Para onde você vai agora? Eu vi uns estudos que me deixaram feliz, né? Que eu digo sempre, eu digo nas lives, eu falo nos treinamentos que eu vou viver 130 anos. E vocês que me aturem, que eu não demito amigos não, tá? Vocês vão ter que me aturar até lá. Tá bom. A gente tem que viver até lá também. Aí eu vi um estudo falando sobre isso, que agora que a gente está muito próximo de se imprimir órgãos humanos. E se isso acontecer, a longevidade vai mudar de uma forma absurda, né? Caramba. E aí você imagina, tá, vamos dizer que viver 150 anos. Fazendo a mesma coisa, gente. Imagina não que dá, não. saco que vai ser isso. Pelo amor de Deus, muda. Tem que mudar? Muda. Ah, mas agora eu quero virar médico. Tá tudo bem. Vai lá, estuda, você tem tempo. Ah, agora eu quero virar educador físico. Tá tudo bem. Você tem que viver, não sobreviver. Né? O teu emprego, a tua profissão hoje, a tua ocupação, não pode ser um castigo. Nossa, isso não me preenche mais, não me faz mais feliz. Você tá aí por quê? Total. Você pode até não saber o que você quer fazer, mas o que você não quer, eu tenho certeza que você sabe. Total. Então, muda. Eu tô aqui pensando, a gente precisa contratar alguém pra construir uma impressora dessa, porque isso aí vai ser o futuro. Isso é maravilhoso, gente. Já Imagina. pensou? Não, meu rim já tá meio baleado, vamos pegar um trocar novo aqui. É isso mesmo. E se a gente pensar, né, tipo, como você falou, é muito barato você comprar um livro hoje. Sim. Existem livros tão potentes que podem mudar a sua mentalidade, dependendo do momento que você está passando, ele vai ser Total. mais interessante ou menos para cada um. E essa história, tipo, a todo dia vão vir livros novos, você vai ler coisas novas, aquilo vai fazer um sentido na sua cabeça e a gente vai progredindo. Tem livros que você pega pra ler, por exemplo, quando teve aquele boom do Segredo. Sim. O Segredo chegou no Brasil. Ai, Raíssa o leu, Raíssa Segredo. Não, foi o Eu li dia... também. Como é o nome? Não, o segredo Não, não. não. É o das 5 da manhã lá. O Milagre, Milagre da da Manhã. Manhã. Já É, teve também, já teve O a onda do segredo Milagre foi da Manhã. a minha irmã leu o segredo. Eu lembro do O segredo. Eu lembro. Eu comecei a ler, falei, nada a ver, que viagem. Eu lembro. Eu abri o armário dela, tava todos os post-it ali. Eu lembro. Falei, nada a ver, esquece, joguei pro canto. Passou mais ou menos um ano, eu tropeço no livro de novo. Falei, vou te dar uma chance. Vamos lá. Eu li e achei Fez maravilhoso. sentido. Mas era o livro que estava errado? Não, era o meu momento. Exatamente. Eu não estava pronto para aquele momento. Então, às vezes, a gente precisa demitir o livro, mas de vez em quando você volta e dá uma olhadinha nele. Deixa eu ver se faz sentido para mim agora. Porque a gente muda de opinião o tempo todo. Tem uma frase do Kant que eu amo também, né? Que ele diz que o sábio pode mudar de opinião, o ignorante nunca. Você tem as mesmas opiniões que você tinha de 5 anos atrás? Não tem como. Certamente não. Já mudou. O ignorante fica ali, né? Preso naquela opinião. O livro é a mesma coisa. Vai ter momento que o livro não vai te satisfazer, outro momento você pega ele e fala, nossa, que mensagem, que impactante isso. E é exatamente esse o caminho. Você se reinventar. Gente, um livro é muito barato no Brasil. Muito barato. Muito barato. Ah. E a gente fez uma imersão em Portugal agora há pouco tempo. Cara, um livro simples em Portugal é 30 euros. Você fechou parceria com uma empresa para ir para Portugal?
Não. Você comprou uma companhia aérea? Não, mas se tiver... Tô aberto, viu, gente? Fica à vontade. Não, mas é um mercado muito legal. É um mercado muito bacana. Os portugueses, eles estão sedentos por conhecimento. Sedentos. Eles são extremamente receptivos com o brasileiro. Eles amam o Brasil. Amam. Eles veem o brasileiro exatamente assim. Um povo de muita atitude. E eles são um pouco mais reservados, são um pouco mais fechados, mais tradicionalistas, observadores, mas eles estão sedentos por conhecimento. Não, a gente tem vários alunos de Portugal, até porque português não é uma barreira, né? Sim, pra gente sim. ter esses alunos. Vários alunos de Portugal, mesmo no nosso curso principal, que é o RCA 360. E o mês passado, a gente deu uma entrevista para Exame, em que a pauta era exatamente isso, você exportar conhecimento. Porque geralmente o brasileiro pensa, eu vou estudar fora, porque lá no exterior é melhor. E aí eles fizeram a reportagem exatamente isso. Deixa eu ver as pessoas que exportam conhecimento para o exterior. E aí eu achei muito legal, porque na revista, e é uma revista impressa ainda, que apareceu lá pra gente a fama da fisioterapia. O quanto a fisioterapia no Brasil era boa a ponto de exportar um conhecimento para Portugal, e na verdade a gente está em 14 países. E mostrar o quão é a nossa potência, né? Então assim, Olha cara... isso. Ó, eu vou em novembro de novo, vamos? Olha Bora. aí, Bora? Bora. Pessoal que é a doutora Val e Raíssa em Portugal, vamos? Ô Alisson, você falou aí... palestra. O quê? Palestra, presencial. Raíssa no palco, hein? Não, pelo amor de Deus. Você está falando de momento. Sim. Qual o momento do Alisson hoje? Eu tô exatamente nesse momento, internacionalização. Eu quero... Focadíssimo. Eu quero buscar muito isso. Por quê? Exatamente porque a gente tem essa síndrome de vira-lata de que o Brasil é o pior do mundo. Não é, gente. Não é. Lá fora... Primeiro, para começar, tem brasileiro no mundo inteiro. E o brasileiro que ele sai, ele tá fora do país, ele se sente órfão. Porque ele sofre preconceito, sim, é verdade. É mais difícil ele buscar por causa da barreira do fuso horário. Sim. Então, por exemplo, o cara tá 4, 5 horas de fuso. Aí você vai fazer uma aula à noite, ele tá na madrugada, ele não consegue. Então, ele tem algumas barreiras. Então, quando você leva o conhecimento, ele tá sedento para absorver. E o público nativo, né? Eu tive essa experiência 2 vezes já com Portugal, não fui de outros países ainda, mas Portugal... Ainda. Mas o português, pegando o português como exemplo, eles estão muito sedentos pelo conhecimento. E é interessante que quando você olha o digital, o mercado digital, o português olha pro Brasil. Ele olha pro Brasil porque ele vê o Brasil muito avançando. Eles estão em um momento, e aí eu não estou denegrindo dizendo isso, porque é um momento, eles estão mais ou menos a 5 anos de delay do nosso momento digital. Eles estão transicionando do Facebook para o Instagram agora. Eles ainda... o Facebook ainda é a rede mais utilizada. As comunidades do Facebook ainda dão muito movimento. Então, quando você vai e leva um conhecimento quente aqui do Brasil para eles, isso para eles é maravilhoso. Então, quer dizer, a gente tem realmente uma entrada muito forte, além de que você internacionalizando, você naturalmente cresce aqui também. Sim. Muito. As pessoas, Autoridade. A autoridade muda completamente. Esses 2 treinamentos que eu fiz em Portugal me ajudaram muito no fechamento de turmas no Brasil. Por quê? O Alisson tá lá em Portugal. O que ele tá fazendo lá? O que tá acontecendo? Assim, se até as pessoas lá fora querem ouvir o Alisson, por que eu não vou? Por que eu não prestei atenção nisso? Entendeu? Então, eu tô nesse momento. Tô também firmando a minha imagem como palestrante, que é uma coisa... Eu venho do palco há muitos anos, né? Desde 98 eu apresento eventos e tal. Então, o palco para mim é muito, muito natural, muito tranquilo. Mas eu não tinha vivido o palco com as experiências que eu estou vivendo nos últimos anos de ser o front. Eu era o cara que trazia outras pessoas. Que apresentava alguém que ia ser o front. Hoje eu vim pro front, então eu tô vivendo isso nos últimos 2 anos e tô amando, né, gente? Legal. Eu quase não gosto de aparecer, então tô adorando e tem sido muito legal, tem sido muito receptivo, o público tem sido muito receptivo para a mensagem e eu gosto de passar uma mensagem que é próxima ao cara que tá lá embaixo, né? Eu palestrei em Florianópolis no mês passado, no maior evento de empreendedorismo do Brasil. E aí você olha o público, um público muito, muito iniciante, né? O cara que está vislumbrando uma mudança na vida, que ele está vislumbrando fazer algo diferente.
Então, eu levei um treinamento, levei uma palestra onde eu mostrei para eles como eu construí um primeiro milhão. Como eu saí do zero até um primeiro milhão. Então, o cara tá ali, às vezes, para ele, o número é muito distante. Mas aí você vem e mostra, cara, faz isso aqui, isso, e você vai se aproximar. Quem tiver ali com intencionalidade para realmente pegar o ensinamento e colocar em prática, ele vai realizar. Por quê? Porque se eu fiz, qualquer um faz. Eu não nasci diferente de ninguém, entendeu? Basta que ele tenha atitude para fazer. Se ele tiver a atitude de pegar o ensinamento e executar, vai dar certo para ele. Eu gosto sempre de levar isso. Eu não quero levar uma palestra que seja distante do público. Eu quero levar uma mensagem que, se ele pegar e aplicar, vai dar diferença para ele amanhã. Vai fazer realmente um diferencial, um passo a passo para ele começar a mudar a vida dele agora. Entendeu? Então isso também tem sido muito gostoso, porque o palco, ele te dá uma reação imediata. Né? Então, você solta uma piada, o cara ri na tua frente. Você fala alguma coisa, na hora ele reage. Então isso é muito gostoso. Pra gente que vive meio solitário no digital, né? Você a câmera, você o microfone, você ter o público na tua frente presencial é delicioso. Ali, né? Então eu tô nesse momento de me firmar como palestrante e abrindo esse mercado internacional. Aliás, eu queria abrir outros países esse ano. Isso foi muito interessante, inclusive. Eu estava com um planejamento de fazer ainda esse ano Espanha e Alemanha. Falei, vamos pegar Espanha, Alemanha. A Alemanha tem um público, tem um bairro brasileiro na Alemanha. Você ia fazer em português mesmo. Juntar os brasileiros ali. Juntar os brasileiros e quem não tivesse a barreira. Até porque meu inglês é Joel Santana Institute. Eu preciso on the table ainda. Mas estamos no processo, viu, gente? Exato. Então, assim, a minha ideia era fazer esses dois. Chegou no segundo treinamento que eu fiz, e eu levo meus alunos para palestrarem também. Uma aluna minha estava dando autógrafo. Quando eu vi aquilo, me deu um estalo. Eu falei, a gente não pode sair daqui agora. Por quê? Porque não está acontecendo só para o Alisson. Eu estou conseguindo proporcionar isso para eles. Então, se eles estão ganhando autoridade aqui, eu não posso sair daqui agora. A gente tem que fazer Portugal pelo menos mais 1, 2 vezes, crescer a autoridade deles, para aí sim pensar em outros momentos. Entendeu? Para não ficar igual louco também, né? Eu faço aqui, pro Alisson vai ser maravilhoso? Pro Alisson, legal. A rede mostrando o Alisson cada semana em um país. Ótimo. Mas se eu tô conseguindo gerar autoridade para eles, eu vou segurar por eles. Então eu vou fazer Portugal de novo em novembro. Por que a Alemanha? A Alemanha tem um bairro onde as pessoas falam tipicamente português. Em Frankfurt tem um bairro que é quase uma colônia brasileira. Entendeu? Então eu falei, e eles estão... o público alemão é muito frio. O alemão, ele é muito frio. Então o brasileiro lá se sente muito carente por isso. Entendi. Por quê? Porque não tem o nosso calor. E eles se juntaram. Tem lá uma comunidade. Vamos lá atender esse povo, gente. É verdade. Vamos lá conversar com eles, entendeu? Porque certamente tem a abertura. E eu olho sempre também os países onde eu tenho alunos, né? Então, na Alemanha eu tenho um grupo de alunos, na Espanha eu tenho um grupo de alunos, na Itália eu tenho um grupo de alunos. Então eu estava olhando especialmente para esses. Entendeu? Porque eles já têm uma base, eles já ajudam a ser propagadores, né, da mensagem, e a gente consegue atender um público de forma bacana. Show. Fala dos livros, cara. Dos Aqui, livros. Você também é escritor. Pois é, aqui, ó. Trouxe 3 aqui. Pra você que tá no vídeo, você vai ver. Você que tá em casa só no Spotify, imagine, tá? Agora entrou o radialista. Agora sim. Agora entrou o radialista. Esse livro aqui, O Sucesso é Treinável, ó, você que tá em casa tá vendo com a gente, eu comecei essa bagunça aí no digital como aluno de outros mentores, né? Eu fui aluno do Anderson Cavalcante, fui aluno do Érico, fui aluno do Joel. E aí foi um projeto que o Joel lançou em 2019, início de 2020, fim de 2019, início de 2020, de lançar um livro com alguns mentorados dele. E saiu esse livro, Sucesso é Treinável, no qual eu sou o capítulo 1. Legal. A gente fez, eram 86 mentorados, ele fez uma seleção, escolheu alguns textos e nós lançamos pela editora Gente. E foi muito gostoso, porque esse livro, ele conta um pouco da história desses 20 autores. Né? Cada um tem ali uma pequena receitinha para buscar o sucesso, o seu sucesso. Eu até digo aqui que é a busca pelo sucesso individual, porque o sucesso é individual. Cada pessoa tem o que ela acredita que é sucesso. E nós lançamos esse livro e nós tocamos uma ação de lançamento do livro que foi muito gostoso, porque em 4 horas, nós batemos 4.200 vendas. Que isso? E aí pegamos o selo de best-seller nas primeiras 4 horas de lançamento do livro. Hoje ele já está com quase 30 mil unidades vendidas, em um país em que a maioria dos livros morre com menos de 2 mil tiragens, né?
Para quem não conhece o mercado mesmo, editorial. a maioria? A maioria morre na primeira edição. O livro é lançado com 2.000 edições, 2.000 unidades. Ele vai para as livrarias. As livrarias, elas pegam o livro como comodato. Se ele não vende, se ele tem devolução para a editora guarda. A partir do momento que a editora guardou no estoque, esse livro está morto. Entendi. E a maioria dos livros no Brasil morrem antes das 2.000. Esse aqui está batendo 30.000 unidades. Entendeu? Então, num país como esse, em que a gente mata os nossos livros, ter esse livro como um sucesso como ele foi maravilhoso. E aí, o Alisson, assim como o sucesso é treinável, o Alisson também é treinável. E eu entendi o processo de criar isso, do mentor Joel J, criar isso para os alunos. E aí, o mentor Alisson criou isso para os alunos dele e a gente lançou esse, que é o Improváveis, que é um livro que eu lancei com os meus alunos, com 23 dos meus alunos. Eles estão aqui, ó, numa chargezinha. E esse livro ele tem uma história trágica, porém muito impactante, que é essa moça linda aqui, ó, que é a Carmen. Ela me mandou o texto dela, o texto final. Eu não vou me lembrar o dia exato, mas às 17 horas de um dia, às 17 horas do dia seguinte, ela faleceu. Caraca! A última mensagem de vida dela está nesse livro. Caramba, a gente até deu um destaque, colocamos as páginas dela em dourado. Arrepia. Também. Cara, assim, impactante demais o que a gente viveu. Uma mulher linda, uma mensagem maravilhosa. E ela fala no capítulo dela sobre o amor de Deus. Nossa Senhora. Olha isso. Olha como é poderoso. Até o título do capítulo dela é Seja qual for a pergunta, o amor é a resposta. Nossa. E ela faleceu 24 horas depois de mandar esse texto. Então ela deixou essa responsabilidade pra gente de colocar esse livro, né? De lançar esse livro. E aqui está a mensagem dela. Esse livro ele é comercializado ou os alunos dão para... Ele é comercializado pelos autores. É o que a gente chama de livro independente, né? Mas a gente já fez a tiragem dele com 5.000 unidades. Olha aí. Então ele já sai muito forte. Já saiu promissor. Já saiu promissor. Aliás, ele tá para fazer uma segunda edição agora, né? Ele saiu muito bem. Parabéns. Os autores conseguiram colocar ele no mercado de uma forma literal. Nesse momento aqui, a gente não tinha distribuição ainda, então era o autor que fazia a distribuição. Mas a gente está mudando isso para os próximos. Legal. E aí agora, esse ano... Esse é o mais novo. Esse é o mais novo, né? Por enquanto. Que mais um projeto que saiu com o Joel, mas aí do nosso Mastermind, né? Do Eco 100, também pela editora Gente. São 37 autores, né? Que falam aí sobre um mundo pós-pandemia. Estratégias para esse mundo pós-pandemia, que é o Pessoas Precisam de Pessoas. Legal. E agora, mês que vem, eu lanço também o segundo com os alunos, que é o A Jornada. Tá chegando, a gente pretende, estamos numa correria. Já tá pronto. Tá praticamente pronto. A gente tá fechando o projeto editorial para mandar imprimir, porque eu gostaria muito de lançar ele em Maceió, no evento que vai acontecer mês que vem. Entendeu? A gente tá correndo contra o tempo, né? Porque só na impressão são quase 30 dias. Eu já chorei o que eu podia com a gráfica, né? Para eles me entregarem em 15. E se tudo der certo, a gente vai estar lançando esse próximo aí no próximo mês. Que legal. É uma delícia. Parabéns. Isso aqui é maravilhoso, gente. Isso aqui é maravilhoso. Aliás, cadê o seu, Val? Então, aquele dia a gente conversou. Tem que ver. Não, na verdade, o meu livro mesmo, ele tá quase finalizando. Perfeito. Eu fiz aquela mentoria do Anderson ano passado, eu fiz que é a também. mentoria best-seller. E aí eu entendi, eu tinha uma ideia totalmente diferente do que escrever. Eu fui lá pensando em livros só da parte técnica, e aí durante o processo me abriu a cabeça, eu falei, cara, tem outras coisas aí. Emoção. Livro aí a gente começou emoção. no começo do ano a escrever e tá quase finalizando, tá quase pronto, tá bem massa, assim, tô bem feliz com o processo, mas não sei ainda quanto tempo demora até finalizar. Mas o que a gente conversou aquele dia era exatamente isso, né, de eu poder realmente ter livro com os meus alunos. Proporcionar isso para eles. Isso daí que a gente conversou aquele dia foi muito legal, porque... Eu tenho alunos que são muito próximos, né? Que são da mentoria próximo, que são da mentoria Black. E ali a gente consegue, com certeza, fazer um projeto de extrair uma mensagem que pode impactar e ajudar muitas pessoas. Então, isso tá aqui, essa sementinha tá aqui. É maravilhoso. E com certeza a gente vai fazer algo aí. Isso é gostoso. Da sua ajuda. Vamos, isso é gostoso, porque imagina, a emoção que você tem lançando um livro, ela é incrível. É um filho nascendo. É um filho. E quando você pode proporcionar isso para os outros, trazer para o teu aluno a possibilidade de ter também esse filho. A gente fez um lançamento do Improváveis e foi extremamente emocionante.
Porque a gente estava lançando um livro com pessoas que às vezes nunca tinham pensado em escrever. Exato. Né? E estavam lançando o livro e ainda tinha o impacto emocional do caso da Carmen. Entendeu? Então, assim, foi um momento que assim, eu tenho certeza que todo mundo que estava ali, ninguém vai esquecer isso pro resto da vida. Né? Tem pessoas aqui que já estão no segundo projeto comigo. Tem gente que já está lançando o livro solo. Olha aí, que entendeu? legal. Aliás, isso aqui é um paradigma, tá, gente? Ah, ô Alisson, você tem 3 livros, mas então os 3 são coautoria? São. Cadê o seu? Bem isso. Entendeu? Então, porque as pessoas tendem a diminuir a vitória do outro, né? Fala assim, ué, mas você só tem livro em coautoria? Sim, qual o problema? Entendeu? Então, aliás, o meu solo deve sair até ano que vem. Eu ia falar, dá pra sair também. Já era pra ter saído. O Roseli que tá me puxando a orelha todo mês. Né? A Roseli da editora tá me puxando a orelha todo mês que eu não consegui terminar a escrita dele ainda. Ele tá em processo, tal, mas vai sair. Mas você poder proporcionar isso pra outra pessoa é incrível. Sim. É incrível, é incrível. Então, faça que eu tenho certeza que eles vão amar. Vocês querem, gente? Conta aí o que vocês querem. Comenta aqui, comenta embaixo. Show. Alisson, obrigado, né? O nosso tempo ali já tá em cima. Obrigado de verdade, Você de em coração. casa, faça assim. É bem isso. Obrigado por ter realmente mostrado quão inspiradora é a sua história, né? Ou como você falou, assim, a gente pode mais, né? É Sempre. olhar para trás e agradecer tudo que já veio, mas será que eu tô... O que importa, né? O que importa hoje? Será que eu tô feliz? Será que tem algo mais que eu possa fazer? O que tá no meu radar? O que eu preciso procurar? Quais são as pessoas que eu preciso estar para esse negócio acontecer? É isso. E desde que a gente se conheceu, eu te acompanho bastante e eu vejo, cara, às vezes eu falo pra Alisson, falei, Alisson, não para. Tipo assim, eu sou uma pessoa que não paro, mas eu olho pro Alisson e falo, Alisson, não para. Então, assim, inspira a gente, de verdade. Inspira a gente realmente a ver que tem várias outras coisas que a gente ainda pode fazer e a gente sempre pode melhorar. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu? Agradeço. Eu queria que você deixasse uma última mensagem aí pra galera. Obrigado. Primeiro, obrigado, Raíssa. Obrigado, Val, pelo você. convite. Maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui. Podem ter certeza que é mais uma realização, mais um momento muito importante que eu vou guardar para minha vida. Eu penso que a grande mensagem para quem está em casa é a palavra que eu amo: atitude. É a atitude que vai fazer você mudar a tua vida. Não adianta você ter tanto conhecimento e não fazer acontecer. Não adianta, ao mesmo tempo, você se colocar numa posição de vítima e não fazer acontecer. O mundo não tem pena de você. O mundo não está aqui para ter dó de você. Se você não sair do lugar que você está e ter a atitude de mudar a tua vida, ninguém vai fazer por você. Então, a minha palavra, a minha mensagem é: busque atitude. Qual o gatilho que ativa o teu momento de agir? Baseie-se sempre nele, haja assim, faça assim, porque, repito o que eu já disse, não adianta você ser um pote cheio guardado dentro do armário. Você tem que ser um copo vazio para ser preenchido em todos os lugares que você vá. É a atitude que vai fazer isso com você. Top. Qual que é a tua rede social pro pessoal te seguir? Minha rede hoje, a minha rede base é o Instagram. A gente tem que estar em todas, né, gente? É uma loucura isso, mas... A base é o Instagram. O Instagram, Alisson com Y, 2 S, O, N no final, Alisson Costa. E aí lá, você vai ter um link na bio que tem todas as outras lá, tá? O cardápio. Tem tudo. Muito bom. Alisson, obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite aí. Parabéns por todo o seu trabalho. A gente acha super interessante tudo que você faz. A gente acompanha bastante. E obrigada por nós podermos fazer parte de tudo isso também, de alguma maneira. Obrigado, tá bom? Obrigada. Raíssa. Obrigado. E Dali Vasco. Ai, meu Deus. Tá mais ou menos. Vascaína, fala teu Instagram aí pro pessoal. É Raíssa com Y, 2 S, Mariana.mkt. Muito tá bem, vendo, já garota? decorou. Foi. Yes. Gente, pra quem quiser me seguir, quem ainda não conhece, doutora Valquíria Fernandes. Lembrando que Valquíria é W-A-L-K-Y, um pouquinho diferente. Eu queria que você clicasse nesse botão de compartilhar. Já manda aí para várias pessoas que estão indecisas, não sabem que escolha tomar na vida. Enfim, manda para pessoas que precisam ser impactadas aí com a história do Alisson, para entender que realmente tem muitas coisas para a gente fazer e para a gente se importar com as outras pessoas e pessoas de atitude, né? Que a gente precisa realmente agir, tá bom? Então, curte essa live, compartilha com quem você acha que vai fazer sentido assistir essa live. Essa podcast. Já fala essa live, essa live. Já ia... Esse episódio desse podcast. E eu te vejo no próximo episódio.